Bom dia, gente querida. Chicão aqui do canal Livre Pensador. Nesses vários debates que eu me envolvo, com os meus amigos, esses debates acalorados, uma pergunta que de vez em quando me fazem é: Chicão, você acredita mesmo que a ciência é neutra? A gente tem que se posicionar? Então esse vídeo é sobre isso. Outro dia eu fui para um sítio, depois do almoço, a gente ficou jogando dardos. A maioria dos dardos que eu jogava ficava coisa de uns 20 centímetros daquela bolinha, Mas, às vezes, eu acertava bem na mosca, como também acontecia de, às vezes, eu jogar e errar tudo, dardo, e ir lá pra grama. E se eu jogar e acertar exatamente na mosca, a minha próxima jogada eu vou ir melhor ou vou ir pior? Provavelmente vou um pouco pior, Porque eu vou na minha média. Eu acertar ali na mosca foi sorte, Uma flutuação estatística. Da mesma maneira, caso eu jogue um dardo e ele vá pra grama, a próxima jogada provavelmente eu vou um pouco melhor, vou acertar pelo menos o alvo, porque é a minha habilidade média. Tem uma flutuação grande porque eu, sou um pereba, Não tenho consistência nas jogadas, mas eu tenho uma média de habilidade ali. Mesmo as pessoas muito boas e que têm muita consistência, tem alguma flutuação. Às vezes ela vai errar, às vezes ela vai acertar 5 em seguida. Tem um lado que é a sua habilidade, mas tem um lado que é mera sorte, flutuação estatística. Existe alguma relação entre as minhas jogadas e a minha habilidade, Existe alguma relação, existe uma correlação. A minha taxa de sucesso, essa é a definição da minha habilidade. Essa característica de flutuar ao redor do fundamento, no caso o fundamento é a minha habilidade, É o que o Taleb chama de mediocristão, essa distribuição que vai de acordo com a média. Isso aí se dá com muitas características humanas. Por exemplo, a altura. Semelhante ao que seria a minha habilidade ao jogar os dardos, a minha altura tem um fundamento, que seria a genética. Só que com a minha mesma genética, se a gente jogasse 50 seres com a minha mesma biologia ao redor do mundo. Alguns seriam mais altos um pouco, alguns seriam mais baixos, Porque a minha genética não é a única fundamentação, tem outras fundamentações que eu não sei a respeito. Então, quando eu não sei quais são as outras características que influenciam, eu chamo de aleatoriedade. É igual jogar dardo. Quando eu sei a fundamentação, eu chamo de habilidade. Essa é a fundamentação que eu estou chamando ali. Agora, muitas vezes eu vou mal nessa jogada de dardos. Por que eu vou mal? Pode ser, por exemplo, por conta de um batimento de coração. Sei lá, pode ser um vento, minha situação emocional naquele segundo. Aquilo que eu não sei o que é, eu chamo de sorte, eu chamo de aleatoriedade. Então tem a minha fundamentação, mas tem a aleatoriedade. Como é que eu vou estimar a altura de alguém que está para nascer? Para facilitar aqui a abstração, vamos supor que o pai e a mãe têm a mesma altura. Cada um deles tem 1,90 m. Qual vai ser a altura da filha? Ou qual vai ser a altura do filho? Em princípio, a gente pensa assim, deve ser a altura dos pais, Se eles têm 1,90 m, deve flutuar um pouquinho ali ao redor de 1,90 m os filhos. É esperado. Só que a altura dos pais, ela não é a fundamentação, não seria como a habilidade. O que é a fundamentação, equivalente à minha habilidade de jogar nos dardos, é o DNA, é a genética. A altura dos pais, ela seria como uma instância, seria como cada jogada minha. Os pais serem muito altos, seria equivalente a jogar o dardo bem no centrinho. Os pais, eles têm aquela altura por causa da genética, mas também por causa de fatores aleatórios. Da mesma maneira que quando eu jogo um dardo e acerta bem na mosca, é por causa da minha habilidade, mas é por causa de dados aleatórios também. A estimativa dos filhos conforme a altura dos pais é uma boa estimativa, mas tem uma estimativa que é ainda melhor, que é considerando a altura dos dois pais, mas considerando também a média da população. Então a gente acha que ele vai ter uma regressão à média. Igual quando eu vou jogando os dardos, tem a regressão à média. No caso de eu jogando os dardos, essa média é a minha habilidade. No caso da população, é a genética. Então a genética é a fundamentação. E cada geração de pessoas é uma instância. Como se cada pai ou cada mãe fosse uma instância, Fosse uma jogada de dardo. Quem foi a pessoa que descreveu essa situação? Quem foi que criou esse conceito de regressão à média? Foi o Francis Galton, era o primo do Darwin. Cara, que loucura! O Francis Galton, ele leu A Origem das Espécies e ficou embasbacado, achou incrível. Ele falou assim, cara, a gente tem que sistematizar isso aqui. Pô, Darwin, você foi incrível, mas você tinha que ter dados matemáticos que resumissem tudo. O Darwin é um cientista maravilhoso, incrível, revolucionário, escreveu A Origem das Espécies, que é uma obra que
uma das mais importantes para o conhecimento que a gente tem hoje, pelo menos para o meu conhecimento, a teoria da seleção, né, que a gente aplica hoje às espécies, mas aplica também às ideias como memes, ou aplica também às empresas numa perspectiva liberal. Poxa vida, isso tudo veio da origem das espécies, é maravilhoso. E quando surgiu a origem das espécies, cara, foi uma revolução. Sabe outra pessoa que ficou embasbacada com a origem das espécies, achou incrível e se inspirou para falar a respeito da sociedade? Foi o Marx, Karl Marx. Inclusive o Marx mandou uma cópia do Capital pro Darwin, mas eu acho que o Darwin não chegou a ler não. Galton era um matemático que ficou impressionado com a teoria da seleção natural e falou assim: que loucura, Darwin, você tinha que ter tido matemática. Eu vou estudar isso aqui aplicado a humanos. Se funciona para animal, funciona para humano. Aí o Galton, ele saiu medindo um monte de coisa. Por exemplo, a altura das pessoas. Ele pegou uma montanha de dados. O que fazer com aquele tanto de dado? Eu, Chicão, o que eu faria? Eu ia chegar, pegar e ler cada um daqueles dados e pensar, e aferir alguma coisa a respeito daquilo? Eu não ia ter essa capacidade de ler 1000 dados, nem ia decorar 1000 dados. Para interpretar, para transformar aqueles dados em informação, o que o Galton fez? Ele criou um conceito matemático maravilhoso, que é a correlação. Gente, o Galton criou a correlação. Se você estudou um pouquinho ciência, você se depara com aquela máxima, correlação não é causalidade. Não é porque um dado acompanha o outro que uma coisa causou a outra. Ele consegue relacionar a altura do pai com a altura do filho. Hoje, com uma tabelinha de Excel, você pode pegar 1 milhão de pessoas, calcular as alturas do pai, a altura do filho, e interpretar aquilo ali em termos de um gráfico, de uma reta. Foi o Galton que criou. Gente, porra, é incrível. Tem um lado tenebroso essa história. O Galton, lembra que ele estava estudando o darwinismo e queria aplicar para o humano? Gente, ele criou um negócio chamado eugenia. Tipo a teoria da seleção do Darwin, que ele tem a seleção natural, né? Mas ele tem também a seleção artificial. Como é a seleção artificial? Se eu quiser pegar frangos que botam muito ovo, a gente pode selecionar os indivíduos que botam mais ovo e criar uma linhagem cruzando os indivíduos que botam mais ovo, né? No caso, teria que colocar um galo também. E aí a gente pensa qual é o galo que tem filhos que botam mais ovo. E proibindo de cruzar os animais que não têm a característica que a gente quer. Aí o Galton criou a tal da eugenia. Terrível, né? Então aquele regime totalitário nazista, não dá pra falar que são os alemães. Muito alemão era contrário. O Einstein mesmo fugiu de lá, né? Que era judeu. Enfim, não eram os alemães, eram o regime totalitário nazista cometeu um monte de atrocidade, cara, um monte de violência. É estupro, é deixar passar fome, é tirar a propriedade das pessoas, torturar, matar, aquela violência toda teve como fundamentação a eugenia, especialmente contra os judeus, contra os ciganos, contra negros. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ficou mais claro a intensidade da agressividade que os judeus sofreram, né? E isso sensibilizou a comunidade internacional, especialmente, claro, os judeus ao redor do mundo. Então tinha um movimento, que era o movimento sionista, que tinha a ver com Monte Sião, era dos judeus para criar o próprio país. Eles foram para a Palestina, que era um lugar que na verdade já era ocupado. E lá na Palestina eles construíram um outro país, Israel. Nessa situação, não tem pessoas de carreira, dava espaço para pessoas novas. Foi um psicólogo que foi trabalhar nas Forças Armadas israelenses. E esse psicólogo foi incumbido de trabalhar com os professores de voo. Ele entendia, de acordo com o que ele havia pesquisado, que as críticas positivas, então os elogios, eram muito mais eficientes para o ensino do que as críticas negativas. Só que quando o psicólogo foi falar com os professores de voo, ele teve uma resposta completamente diferente. Os professores e professoras de voo, eles e elas falavam assim: não, você está errado. A gente criticar surte muito mais efeito do que elogiar. Aí qual é o raciocínio das pessoas, né? Quando o aluno faz uma manobra excelente e aí eu elogio, digo assim, pô, tá muito bom. Na próxima vez, o desempenho do aluno não é tão bom. Quando o aluno faz uma manobra horrível, vai muito pior do que ele está acostumado, eu critico pra caramba e na próxima vez ele vai melhor. Gente,
Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É a regressão à média. Aquela situação do voo é a mesma da do dardo. O professor de voo, ele está atribuindo todo o resultado, toda a alteração de desempenho ao que ele diz. Só que, na verdade, o que ocorre em maior intensidade é a regressão à média. É a regressão ao fundamento ali, à minha habilidade. E isso foi uma coisa revolucionária. Os professores, eles estavam atribuindo a causa e consequência a algo que não tem nada a ver. Eles não estavam sendo racionais, eles estavam se valendo de heurísticas. Gente, quem é o psicólogo? É o Daniel Kahneman. E foi assim que ele começou a estudar as heurísticas. Daniel Kahneman é o cara que revolucionou o jeito com que a gente entende economia. É o autor que influenciou muitos dos livros que mais eu admiro. É O Andar do Bêbado, é baseado no Daniel Kahneman. Então todos os livros do Taleb, O Antifrágil, Cisne Negro, o livro do Dan Ariely, Previsivelmente Racional, é extremamente influenciado. Essa economia comportamental muito influenciada pelo Daniel Kahneman. Qual é o conceito que o Daniel Kahneman usou? É o conceito de regressão à média. E qual é a ferramenta que ele usa para medir a regressão à média? É a correlação. Então, gente, ele pegou os conceitos do Galton. Os mesmos conceitos, inclusive do mesmo criador, serviram para fundamentar a eugenia. Então, assim, aqueles conceitos que serviram aos propósitos de uma ditadura totalitária nazista foram usados por Daniel Kahneman para coisas incríveis. Esse conhecimento, essa ferramenta que se chama correlação, ela está contaminada metafisicamente porque ela foi criada pela mesma pessoa que criou a eugenia? Não, gente, correlação ou a distribuição ensino, né, distribuição gaussiana, eu tô assumindo que existe a hereditariedade, eu tô assumindo que existe herança biológica, eu tô assumindo que a maneira de descrever em curva gaussiana, aquela curva normal, aquela curva de sino, ela descreve um monte de características biológicas humanas. Não vou dizer todas, né, enfim, mas muitas. E vai fazer o quê? Vamos descartar a seleção natural também, darwiniana, porque ela fundamenta o capitalismo, como já fez um regime totalitário da União Soviética, que é destrutível, o que é prejudicial, é misturar o ser e o dever ser. Então quando você mistura, quando você junta naquele amálgama, quando você diz assim, você tem que acreditar em determinadas coisas, porque aquelas coisas são do time do bem, esse é o que está errado, é isso que as ditaduras fazem, é isso. Quando vem alguém arbitrando, dizendo assim, você tem que acreditar nisso aqui, porque essa crença está misturada com o amálgama metafísico do bem, e isso é o que está errado. Eu, como liberal, entendo que é erradíssimo um Estado chegar e determinar valores, né? Como é o caso dos nazistas. Os nazistas determinando que a sociedade tem que ser de determinada maneira e usar a violência para aquilo. O problema não é aceitar que existem traços genéticos herdados. O problema é fazer atribuição, é misturar com atribuição moral. Essa mistura de ser e dever ser que é o problema. A ética são os valores que norteiam a nossa ação, que norteiam como a gente quer a sociedade, como a gente quer que seja a nossa família, as nossas relações. A ética tem que estar aí, não com o que eu aceito que é o mundo. A palavra neutra, ela é falácia da composição, tem uma coisa ali escondida. Claro, quem emite aquela falácia, se acredita que o mundo está dividido entre dois polos, não é uma falácia. Porque o que é a neutralidade? O que é o pH neutro? Tem um pH ácido, tem um pH básico, e no meio dos dois tem um pH neutro. O neutro é aquilo que não incomoda. Então, essa pergunta, você acredita em ciência neutra ou em conhecimento neutro? Ela tem a falácia da composição, porque ela é duas em uma. Tem uma afirmação escondida. A afirmação escondida é: o mundo se divide entre esquerda e direita. Então você vai entender as coisas no centro, no meio? Você acredita que é possível isso? Eu tenho que responder que não, mas eu respondo que não porque eu não acredito que o mundo é dividido em esquerda e direita. Se você pegar as características do que é esquerda e do que é de direita e elencar, eu não vou me enquadrar em nenhuma das duas. O mundo é plural, ele não é dicotômico. O mesmo conceito ele pode ser usado para coisas terríveis, como foi usado pelo Estado nazista que impõe os seus valores à violência, ou o mesmo conceito pode ser usado para coisas incríveis. Então a correlação aí que a gente
poxa vida, no entendimento dos dados, a gente usa a correlação assim com frequência. E a regressão à média foi usada pelo Daniel Kahneman, um judeu, para entender as heurísticas, revolucionando a psicologia e a epistemologia. A gente viu o conceito de correlação, a gente viu o conceito de regressão à média, a gente viu que ambos os conceitos foram criados pelo primo do Darwin, Francis Galton. Essas informações estão naquele livro How Not to Be Wrong with Mathematical Thinking, do Jordan Edinburgh. A gente viu que o conceito de correlação possibilita que a gente analise um monte de dados de uma vez só, convertendo num gráfico, num número. A gente viu que o Daniel Kahneman, ele usou o conceito de regressão à média. As diversas heurísticas que o Daniel Kahneman criou foi em função disso aí. Isso eu aprendi naquele livro lá, Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, do próprio Daniel Kahneman. Muitos conceitos aí interessantes, vocês concordam comigo? Será que é legal a gente dividir entre ser e dever ser, de acordo com o que mostrava ali o David Hume? Ou será que não? Estou aqui defendendo que a gente não deve misturar a nossa leitura do mundo, quer dizer, o ser, das nossas prescrições morais, o dever ser. A gente tem que defender ética nas relações, como sociedade, da maneira como eu defendo, separando o ser e o dever ser. Valeu, até mais! Então eu recuso essa pergunta. O conhecimento é neutro. Eu me posiciono. Araras. Olha, gente, que incrível!